Como ajustar o tamanho de um anel? Diminuindo o anel com silicone. Limpe o anel profundamente. Mergulhe-o em uma solução de água quente com detergente. Use uma escova macia para limpar o metal e quaisquer pedras que estiverem presentes. Seque-o por completo antes de avançar. Evite usar produtos contendo alvejante, acetona ou cloro, que podem danificar o aro de metal. Use um mexedor de café de madeira para aplicar selante à base de silicone no interior do anel. Use silicone transparente, como os usados em alimentos ou aquários. A base do anel deve receber a camada mais espessa. Use apenas uma pequena quantidade de silicone, a menos que ele esteja muito frouxo. Suavize a camada de silicone com o mexedor de café. Como o silicone ficará em contato direto com a pele, tente deixá-lo tão liso e uniforme quanto possível. Passe o mexedor de café ao longo do interior do anel até obter um resultado satisfatório. Você pode usar uma folha de papel toalha para limpar qualquer excesso que fique fora do anel. Deixe o silicone repousar, dependendo do tipo usado. Isso pode levar de 24 a 48 horas. Resista à tentação de usar o anel nesse intervalo, pois o silicone demorará mais a secar e pode se deslocar por completo. Se for necessário remover o silicone aplicado, basta removê-lo com a unha, usando um maço para aumentar o anel. Lubrifique o anel com detergente e deslize-o ao longo de um mandril específico. Você pode usar sabão em barra ou, como citado, o detergente. É importante que o anel esteja revestido de modo uniforme antes de sua colocação no mandril. Essa ferramenta consiste em um cone de metal usado para medir anéis. Você pode encontrá-lo facilmente em diversas lojas na internet. Gentilmente, bata o anel com um maço de madeira ou um martelo de joalheiro. Essas batidas devem ser cuidadosas, mas firmes. Faça-o sempre em um ângulo para baixo. A sua intenção será mover o anel para baixo ao longo do mandril. Lembre-se de girá-lo a cada batida, para um aumento uniforme. Se possível, use um torno de bancada para firmar o mandril. Isso deixará esse passo muito mais fácil. Caso só tenha acesso a um martelo de carpinteiro, você deve cobrir o anel com um pano macio para evitar danos ao aro. Tire o anel do mandril e experimente-o. Se ele ainda estiver muito apertado, você pode repetir o processo, colocando-o no mandril e martelando-o até o resultado desejado. Tenha em mente que esse processo só consegue aumentar o anel em aproximadamente meia medida. Se o anel estiver preso no mandril, você pode batê-lo para cima com um maço a fim de removê-lo, aumentando o anel com alicates. Coloque o anel e marque o centro do aro. Não é preciso forçá-lo. Se o anel estiver sobre o nó da mão, é o suficiente. Use um marcador para gravar seu ponto inferior central. Corte o anel no local da marca com um alicate. Você pode usar modelos específicos de joalheria ou genéricos que tenham dentes cortantes. Coloque-o sobre a linha marcada e aplique pressão uniforme para um corte bem definido. Com cuidado, abra o anel com o alicate plano. Force ambos os lados para mantê-lo tão alinhado quanto possível. Lixe as bordas cortadas. O ideal, nesse passo, é usar uma lixa de joalheiro. Por outro lado, você pode usar uma lixa de unha,
mas demorará mais tempo até conseguir diminuir o tamanho das bordas. Elas devem estar bem retas para não arranharem a sua pele. Você pode usar um polidor de unhas para suavizar as bordas depois do lixamento. Experimente o anel para ver se o tamanho ficou bom. Ele deve caber confortavelmente em seu dedo, mas sem se mover e sem que as bordas cortadas apertem a pele ao se deslocarem. Se o anel ainda estiver muito apertado, tire-o e aumente-o ainda mais com alicates, diminuindo o tamanho do anel com alicates. Marque o centro do aro. Isso será mais fácil de fazer se você estiver usando o anel. Se houver pedras ou outras marcações, coloque-as alinhadas com a parte superior de seu dedo. A seguir, marque o ponto central inferior com um marcador. Use uma cor que contrasta com o anel. O preto funciona melhor com ouro e prata. Corte o anel no ponto marcado com um alicate. Você pode usar modelos específicos de joalheria ou genéricos que tenham dentes cortantes. Coloque-o sobre a linha marcada e aplique pressão uniforme para um corte bem definido. Lixe as bordas cortadas. É melhor usar uma lixa especificamente voltada para o trabalho com metais. Se esse não for o caso, use uma lixa feita em metal. Faça o lixamento de forma lenta, removendo apenas um pouco de cada vez. Feche o espaço e experimente o anel. Coloque-o dentro do alicate aberto, de modo que a curvatura externa esteja longitudinal com relação aos dentes. Aperte o anel com cuidado, unindo as bordas cortadas. Mantenha a pressão sempre uniforme para manter seu formato circular. Experimente o anel depois de fechar o espaço. Se ele ainda estiver muito frouxo, lixe um pouco mais as bordas cortadas e experimente-o mais uma vez. Finalize as bordas cortadas do anel. Use um polidor de unhas, que pode ser adquirido em lojas de beleza, para suavizá-las. Isso evitará que as bordas arranhem a pele do dedo. Como alternativa, você pode usar um maçarico a gás e uma solda de joalheiro para fechar o anel em um aro único.